Hoje nós vamos continuar uma série que nós estamos ministrando sobre 1 Coríntios. Vou falar sobre 1 Coríntios 10 e é um privilégio, com grande honra, com muito temor e tremor estou aqui, um pouquinho de temor e tremor aqui também. É igual ao Opala 4.1, daqui a pouco pega e vai embora, tá? Mas ontem eu estava no meu devocional ali, eu repassando meu sermão, orando, falando com Deus e me perguntando, né? Meu Deus, nesse púlpito onde a palavra é pregada com tanta excelência, eu estarei ali, tanta excelência pelos nossos pastores, né? O pastor Léo, o Mateus, os demais pastores. Mas Deus é tão tremendo e tão maravilhoso que Ele falou comigo numa própria pregação que o pastor Léo ministrou: Fábio, usa o que Deus já te deu. E é tão bom, né? Quando a gente entrega o coração para o Senhor, Ele responde na própria palavra, numa palavra pregada aqui. Então, meu desejo é que Deus use a palavra que vai ser pregada aqui hoje e que ela encontre corações férteis, corações desejosos pela presença do Senhor, amém? Você não veio aqui para ver um pregador, você veio aqui para se encontrar com o Senhor, que Ele faça grandes coisas no nosso meio. Queria que você abrisse a palavra do Senhor na primeira carta, 1 Coríntios capítulo 10, a gente vai ler do versículo 1 até o 33. Se você está com a sua Bíblia aí, abra em 1 Coríntios capítulo 10. Se você já achou, ajude o irmão aí do seu lado a achar. E a gente vai terminar lendo capítulo 11, versículo 1. Vamos colocar de pé para ler a palavra do Senhor, queridos? Amém. 1 Coríntios 10, a partir do versículo 1, vai dizer o seguinte: Irmãos, não quero que vocês se esqueçam do que aconteceu muito tempo atrás, quando os nossos antepassados foram guiados por uma nuvem que ia adiante deles e atravessaram o mar. Na nuvem e no mar todos foram batizados como seguidores de Moisés. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e todos beberam da mesma água espiritual, pois beberam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. No entanto, Deus não se agradou da maioria deles, e seus corpos ficaram espalhados pelo deserto. Tais coisas aconteceram como advertência para nós, a fim de que não cobicemos o que é mal, como eles cobiçaram, nem adoremos ídolos, como algum deles adoraram. Segundo as Escrituras, todos comeram e beberam e se entregaram à farra, e não devemos praticar a imoralidade sexual, como algum deles praticaram, e morreram 23.000 pessoas num só dia. Também não devemos pôr Cristo à prova, como algum deles puseram, e foram mortos por serpentes. E não se queixem, como algum deles se queixaram, e foram destruídos pelo anjo da morte. Essas coisas que aconteceram a eles nos servem como exemplo, foram escritas como advertência para nós, que vivemos no fim dos tempos. Portanto, se vocês pensam que estão de pé, cuidem para que não caiam. As tentações em sua vida não são diferentes daquelas que outros enfrentaram. Deus é fiel e Ele não permitirá tentações maiores do que vocês podem suportar. Quando forem tentados, Ele mostrará uma saída para que consigam resistir. Portanto, meus amados, fujam do culto aos ídolos. Vocês são pessoas sensatas. Julguem por si mesmos se o que eu digo é verdade. Quando abençoamos o cálice à mesa, não participamos do sangue de Cristo? E quando partimos o pão, não participamos do corpo de Cristo? E embora sejamos muitos, todos comemos do mesmo pão, mostrando que somos um só corpo. Pense no povo de Israel. Acaso os que comiam dos sacrifícios não partilhavam do mesmo altar? Então, o que estou tentando dizer? Que a comida oferecida a ídolos tem alguma importância? Ou que os ídolos são deuses de verdade? De maneira nenhuma. Estou dizendo que esses sacrifícios são oferecidos a demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham parte com demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e também do cálice de demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e também da mesa de demônios. Acaso nos atreveremos a despertar o ciúme do Senhor? Somos mais fortes do que Ele? Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo traz benefícios. Não se preocupem com seu próprio bem,
mas com o bem dos outros. Portanto, vocês podem comer qualquer carne que é vendida no mercado sem questionar nada por motivo de consciência, pois do Senhor é a terra e tudo que nela há. Se um descrente os convidar para uma refeição, aceitem o convite se desejarem, comam o que lhes oferecerem, sem questionar nada por motivo de consciência. Mas, se alguém lhes disser, essa carne foi oferecida a um ídolo, não comam, por respeito à consciência da pessoa que os avisou. Talvez não seja uma questão de consciência para vocês, mas o é para a outra pessoa. Afinal, por que minha liberdade deve ser limitada por aquilo que os outros pensam? Por que serei eu condenado se comer algo pelo que dei graças a Deus? Portanto, quer vocês comam, quer bebam, quer façam outra coisa, qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Não ofendam nem os judeus, nem os gentios, nem a igreja de Deus. Assim como eu procuro agradar a todos em tudo que eu faço, não faço apenas o que é melhor para mim. Faço o que é melhor para os outros, a fim de que muitos sejam salvos. E no capítulo 11 ele vai dizer, sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Amém? Vamos orar mais uma vez? Podem se assentar, queridos? Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra, ela foi lida, e nós cremos que a Tua palavra é verdade, que o Senhor não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Tua palavra seja pregada aqui de forma eficaz e que encontre corações, Pai, desejosos, corações contritos, corações férteis, onde a Tua palavra vai entrar e vai gerar frutos. Me usa como instrumento do Senhor, Pai. Me capacita para anunciar a Tua palavra em nome de Jesus. Amém? Amém. Nos últimos 3 capítulos da Bíblia, Paulo vem falando conosco sobre liberdade cristã, de como a gente pode exercer nossa liberdade. No capítulo 8, ele vai falar da importância de a gente equilibrar o conhecimento que a gente adquire com o amor de Deus. Se a gente usa o conhecimento com soberba, se a gente usa o conhecimento de forma desequilibrada, a gente pode ferir as pessoas, a gente pode trazer humilhação. Ao passo que, se a gente unir o conhecimento com o amor de Deus, isso vai trazer edificação. E ele está fazendo isso num contexto onde as pessoas estão se perguntando se podem ou não comer alimentos que são sacrificados a ídolos. Esse é o contexto do capítulo 8, dando uma introdução. Já no capítulo 9, que foi pregado aqui pelo pastor Léo na semana passada, Paulo ele traz uma aplicação bem prática de como ele usa essa liberdade cristã na sua própria vida. Quando ele fala do direito que ele tinha de receber salário pela igreja, mas ele reivindica desse direito pelo amor ao evangelho, por amor à igreja, por amor próprio, sabendo que, deixando claro que ele pode usar a sua liberdade se ela for regida pelo amor de forma consciente, e vai trazer isso como exemplo positivo. Já no capítulo 10, agora é um outro exemplo que ele traz, mas de forma negativa. Ele vai trazer todo o contexto, todo o histórico que aconteceu com o povo de Israel e vai ilustrar como esse povo usou mal a sua liberdade, usou mal aquilo que foi colocado nas mãos deles. Mesmo com todos os privilégios espirituais que eles receberam de Deus, Deus não se agradou dele. A gente vai ver que os corpos deles ficaram espalhados pelo deserto. Então esse é um exemplo negativo. Ele está usando essa história para quê? Para nos advertir, não somente a igreja de Corinto, mas para nos advertir sobre as coisas que aconteceram lá atrás e que, se a gente observar e praticar, a gente vai deixar de cometer os mesmos erros. É importante notar aqui que o povo israelita, se a gente for ver a história, foi o povo que mais recebeu bênçãos, esse povo que estava saindo do êxodo, mais recebeu bênçãos, mais viu sinais, mais viu maravilhas, e mesmo assim Deus não se agradou deles. Eles não souberam usar a sua liberdade cristã. Eu queria deixar uma frase aqui para ilustrar isso que eu estou falando, que os privilégios espirituais concedidos por Deus não te garantem sucesso espiritual. Vou repetir, os privilégios espirituais que Deus te concede não te garantem sucesso espiritual. Para isso você precisa usar sua liberdade cristã com responsabilidade, e isso só vai vir através do conhecimento e da obediência à palavra de Deus. Amém? Então você pode ser um crente que já viveu várias experiências, que teve revelação, que teve sonhos de Deus, que Deus falou contigo, mas você ainda está num lugar de pecado, você ainda não consegue caminhar rumo à terra prometida.
porque você não está sabendo usar a sua liberdade. Diante desse contexto, eu queria colocar aqui 3 verdades ou 3 aspectos que podem justamente estar nos impedindo de exercer essa liberdade com responsabilidade. E não só isso, de a gente alcançar esse lugar de maturidade espiritual que Deus tem para cada um. O primeiro aspecto é que nós não aprendemos com as experiências do passado de forma automática. Por isso precisamos nos disciplinar segundo a palavra. Que bom seria, né, se nós aprendêssemos por osmose. Observamos uma situação e isso já foi embutido no nosso ser, na nossa mente, e a partir daí a gente começa a agir da maneira correta. Não é assim. A gente observa com os exemplos, a gente olha na palavra, a gente obedece a palavra, e a partir daí, com um exemplo negativo ou positivo, você pode aprender e pode começar a aplicar na sua vida. Então esse é o primeiro aspecto, eu vou entrar em detalhes logo mais. O segundo é, nós continuamos cometendo pecados, sejam eles voluntários, intencionais ou não. Por isso precisamos conscientemente identificar esses pecados e lutar contra eles. Conscientemente identificar. Queridos, pecado tem nome. A gente tem maneira de chamar pecado de problema, né? Pecado tem nome. Minha esposa vive me falando isso. Por que você está assim? Eu não sei. Então identifica o seu pecado e vai tratar. Porque se a gente não identifica o pecado e não sabe dar nome a ele, como que a gente vai tratar? Como que a gente vai se colocar diante de Deus confessando o pecado? E o terceiro aspecto é, não sabemos aproveitar da liberdade em Cristo. Não sabermos aproveitar da liberdade em Cristo pode nos levar a envolvimento com demônios. Por isso precisamos intencionalmente fugir da idolatria. Com relação ao primeiro aspecto aqui, vou ler novamente. Nós não aprendemos com as experiências do passado de forma automática. Por isso precisamos nos disciplinar segundo a palavra de Deus. Esse primeiro ponto, ele vai dos versículos de 1 a 5. E Paulo começa com uma advertência para a igreja: não ignorar o que aconteceu com Israel, não ignorar a história de Israel, que mesmo tendo vivido diversas experiências e recebido diversas bênçãos espirituais, como eu falei, os corpos ficaram espalhados no deserto. O fato é, se a gente voltar na história, a gente vai ver que realmente um povo recebeu diversos milagres, bênçãos, sinais, maravilhas. Se a gente voltar, a gente vai ver que primeiro Deus mandou para tirar eles do deserto, da escravidão, as 10 pragas. Depois das 10 pragas, Deus abriu o mar vermelho para eles passarem. E a gente está falando aqui de algo em torno de 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças, aí o número chegaria a quase 2 milhões. Deus abriu o mar vermelho para eles passarem. Quando eles passaram pelo mar vermelho, eles chegaram num lugar que chama Mara, e lá em Mara não tinha água para eles beberem, a água era amarga. Deus pediu para que Moisés jogasse um graveto na água, e a água se transformou em água doce, e a sede deles foi saciada. Não só isso, eles estavam com fome, e aí Deus mandou o maná do céu para alimentarem eles. O maná não era suficiente, o povo continuava reclamando. Deus mandou as cordonizes. Deus mandou as cordonizes para alimentar, porque eles estavam com vontade de comer carne. Lembra que a gente está falando aqui de alimento e bebida, mas olha só, havia uma nuvem que os acompanhava durante o dia, servindo de proteção para evitar o calor, e também havia uma nuvem, uma coluna de fogo que os protegia do frio da noite. Tudo isso Deus estava fazendo com aquele povo. É interessante pensar também que eles ficaram 40 anos no deserto, e as roupas e as sandálias não se desgastaram. Já pensaram nisso? Às vezes a gente não presta atenção nesse tipo de detalhe, né? Quanto tempo que dura uma roupa se você usar todo dia? 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano, se for de boa qualidade. Se você usar todo dia, eles ficaram 40 anos no deserto, e as roupas, as sandálias, os calçados não se desgastaram. Tudo isso era provisão, era milagre de Deus. E aí Paulo adverte para que a gente não ignore o fato de que, primeiro, todos estiveram sob a nuvem. A nuvem aqui representava direção, sombra de dia, luz e calor para a noite. É o primeiro aspecto. Depois, todos passaram pelo mar, e todos em Moisés foram batizados, tanto na nuvem como no mar. Ou seja, eles possuíam a mesma fé que Moisés tinha, estavam sob a mesma liderança espiritual de Moisés. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e da mesma bebida espiritual. Tudo que eles fizeram, tudo que eles comeram, tudo que eles beberam foi provisão divina. Não houve esforço nenhum por parte deles, tudo foi provisão divina. E depois vai dizer que existia uma rocha espiritual que os acompanhava. Essa rocha era Cristo. Mesmo Cristo ainda não nascido, já estava do lado de Deus,
os abençoando e acompanhando eles durante toda a jornada. Mesmo com todo esse cuidado de Deus, apenas 2 entraram na terra prometida. Vocês lembram disso? Somente Josué e Caleb entraram na terra prometida. Uma geração toda ficou para trás. Uma geração toda. Lembra do número? Ele está falando de 600 mil homens. Somente 2 entraram na terra prometida. Por isso que é importante a gente olhar para a Bíblia, olhar para esses exemplos do passado e para essas narrativas. Isso tem que nos servir de inspiração. Isso tem que servir para que a gente ore e fale: eu não quero praticar esse tipo de coisa. A consequência desse meu ato vai ser essa. Está aqui ilustrado. A Bíblia tem vários exemplos, várias histórias nesse sentido. Por que não aprender? Por que cometer o erro para ver a consequência, se na Bíblia já está falando o que vai acontecer se você for levado a cometer esse tipo de atitude? Então esse é o primeiro aspecto aqui. Provérbios 15, 14 vai falar que o sábio tem fome de conhecimento, enquanto os tolos se alimentam de insensatez. Conhecimento, leitura da palavra, obediência. O que temos aprendido com os erros do passado? Será que a gente de fato tem aprendido? Ou a gente tem continuado a agir com insensatez e despertando a ira de Deus? Não só isso, não chegando no lugar de promessa que Deus tem para você, na terra prometida, que no caso aqui era Canaã. Deus ainda tem uma terra prometida para cada um, um lugar de bênção, um lugar de maturidade para cada um de nós. Como que a gente tem se posicionado? Eu lembro que quando eu me entendi tinha um pouquinho mais de idade, eu comecei a ver as coisas que aconteciam em casa, e eu descobri que meu pai não foi um bom exemplo de homem. Ele traía minha mãe, fazia várias coisas erradas, e mesmo sem entender, eu coloquei uma coisa na minha mente: eu não quero ser esse tipo de homem. Eu nunca vou trair minha esposa quando eu casar com ela. Eu usei um exemplo do meu pai lá atrás, mesmo sem entendimento, mesmo ainda sem ser cristão. Eu falei: eu não quero isso, porque eu estou vendo como minha família está. Eu não vou, quando eu tiver uma mulher, eu vou honrá-la, e eu nunca vou traí-la. Ah, Fábio, mas você nunca foi tentado, nunca passou por uma situação? Queridos, se foi, eu não percebi, porque eu não posso dar brecha para que isso aconteça, né? Então, a gente pode aprender com erros e acertos do passado, usando a história da Bíblia, usando as pessoas que estão próximas, usando exemplos da nossa família, mas a gente pode decidir a partir daí o que a gente vai fazer. Esses pecados vão te impedir, queridos, de alcançar bênçãos que Deus tem para a sua vida, como tem impedido muitos até hoje, muitas igrejas, muitos irmãos de chegarem nesse lugar de promessa. E isso me remete ao segundo ponto que eu quero destacar aqui. Nós continuamos cometendo pecados, sejam eles voluntários ou não. Por isso precisamos conscientemente identificá-los e lutar contra eles. Paulo vai trazer na sequência aqui, dos versículos 6 ao 10, 5 pecados que estavam impedindo o povo de entrar em Canaã. 5 pecados que os impediam de alcançar maturidade espiritual. Vamos ler novamente, queridos? Está no versículo 6 até o versículo 10. Vai dizer o seguinte a palavra: tais coisas aconteceram como advertência para nós, a fim de que não cobicemos o que é mal, como eles cobiçaram, nem adoremos ídolos, como alguns deles adoraram. Segundo as Escrituras, todos comeram e beberam e se entregaram à farra. E não devemos praticar a imoralidade sexual, como alguns deles praticaram, morreram 23 mil num só dia. Também não devemos pôr Cristo à prova, como alguns deles puseram e foram mortos por serpentes. E não se queixem, ou não murmurem, em outras versões, como alguns deles se queixaram e foram destruídos pelo anjo da morte. O primeiro pecado aqui mencionado por Paulo nesse texto é o pecado da cobiça. O que é a cobiça? A cobiça é a busca incessante de eu realizar os prazeres da minha carne, as minhas vontades, os meus desejos, mas usando Deus ou usando uma outra pessoa. Eu uso a Deus, uma situação, uma pessoa para atingir ou para realizar os desejos do meu coração. Qual que é o contrário da cobiça? É o amor. Enquanto a cobiça ela só quer receber, o amor ele é doador. A palavra já diz lá em João 3,16, né? Que Deus entregou o seu amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo que nele crê não pareça, mas tenha vida eterna. O que Deus fez aqui? Deu.
sem cobrar nada em troca. Ele deu o seu filho. Então esse é o contrário do amor. A cobiça quer somente receber e não dar nada. O que os israelitas faziam nesse contexto aqui? Eles cobiçavam tudo que eles tinham deixado para trás lá no Egito. Na medida que eles estavam caminhando para Canaã, eles ficavam reclamando: mas pelo menos lá no deserto a gente tinha, lá no Egito a gente tinha cebola para comer, aqui a gente não tem nada. Por que você me tirou de lá? Eu vou morrer de sede aqui. Lá nós tínhamos água para beber. Então todo o tempo eles não conseguiam enxergar o lugar onde Deus estava levando eles. Eles cobiçavam as coisas do passado. Deixa eu dar 2 exemplos aqui de cobiça, para a gente ilustrar um pouquinho melhor. Primeiro, vou usar o exemplo de um homem que joga futebol terça, quinta, depois sábado ele pega e sai o dia inteiro para pedalar ou para fazer alguma outra coisa, buscando um lazer próprio. Ele não percebe que a mulher está em casa cuidando dos filhos, cuidando da família, deixando tudo arrumado. Certo dia a mulher fala para ele: amor, todo sábado você está fazendo isso? Vamos sair hoje, vamos sair com as crianças, vamos fazer alguma coisa. Não, tenho minha pedalada para fazer aqui. Você pode ficar aí cuidando das coisas. Ou seja, ele está usando da mulher para realizar um desejo próprio do seu coração. Não está se importando se a mulher está frustrada, se a mulher está bem, se os filhos estão bem. Ele só quer realizar os desejos do seu coração. Tem outro exemplo também. Uma mulher que usa de forma indiscriminada o cartão de crédito, sem se importar se o marido vai conseguir pagar ou não, se isso vai prejudicar a sua família, se isso vai colocar a família numa situação difícil. Também pode estar sob o desejo da cobiça. Resumindo, toda vez que eu uso Deus ou alguém para satisfazer tão somente os desejos da minha carne, sem se importar com as consequências, eu estou cometendo o pecado da cobiça. Segundo pecado citado aqui no versículo 7 é idolatria. Quando cometemos o pecado da idolatria, a gente dá mais importância a qualquer coisa do que a Deus. A gente coloca as coisas num grau de importância, as pessoas num lugar de importância maior do que a Deus. Isso pode se tornar idolatria. Alguns interesses aqui para nós que podem se tornar idolatria: o poder, o dinheiro, o prestígio, a popularidade, os estudos, o negócio, a religião, a pornografia. Tudo isso pode se tornar idolatria. Há homens que se ajoelham no altar do seu trabalho e só focam no seu trabalho, o esforço inteiro no seu trabalho, acima de Deus, acima da família, acima de qualquer coisa. Idolatria. Aqueles que buscam incessantemente dinheiro, se curvam ao som da caixa registradora. Idolatria. Tem pastores que fazem uso do seu ministério também como ídolo. Estão tão acostumados a trabalhar, a fazer tantas coisas para o ministério, devotam-se tanto a eles, que não tem mais tempo de lugar de comunhão com Deus, não tem mais tempo para a sua família, não tem mais tempo de ouvir a Deus. Isso pode estar se tornando idolatria também. Nos dias atuais, acho que tem muito ídolo aqui que é o entretenimento: televisão, celular, redes sociais. Mas eu não tenho tempo para orar, para buscar o Senhor, mas passam horas ali na frente do celular rolando telas. Idolatria. Qualquer desculpa. Será que é falta de tempo ou falta de prioridade? A gente sempre vai arrumar tempo para as coisas que a gente julga importantes na nossa vida. Vou repetir. Tudo que a gente julga importante na nossa vida, a gente vai arrumar tempo. Para o resto a gente vai arrumar desculpa, falando que não temos tempo. Não é falta de tempo e nunca foi. Sempre foi falta de prioridade. Entretenimento passa a ser a sua idolatria. Acho que aqui vale citar o exemplo de Moisés. Moisés, quando Deus foi dar os 10 mandamentos para ele ficou 40 dias e 40 noites no Monte Sinai. E Deus falou com ele face a face. E nem terminado esse período, o povo virou para Arão e falou: não, a gente não sabe o que aconteceu com Moisés. Faça para a gente um bezerro de ouro para que a gente possa adorá-lo. Queridos, 40 dias, nem tinha chegado ao final desse período. E o povo já se prostituiu, adorando outros deuses, adorando outros ídolos. 40 dias. Deixa eu te perguntar uma coisa: quanto tempo você consegue se manter firme sem ler a Bíblia, sem orar, sem jejuar, sem ser acompanhado por alguém? Quanto tempo? Aqui foram 40 dias. E lembra a quantidade de sinais e maravilhas que Deus fez no meio desse povo. 40 dias. Talvez para você seja mais ou menos. O fato é, se você não estiver firme na palavra, não tiver contato, não tiver um devocional diário, em algum momento você vai cair. E outras coisas vão tomar o lugar de Deus. E você vai estar sendo idólatra. Terceiro pecado aqui, que está no capítulo 8, é a imoralidade.
Eu vou colocar aqui imoralidade como todo e qualquer tipo de pecado sexual. Todo e qualquer tipo de pecado sexual é imoralidade. É interessante notar que a imoralidade ela já é aceita nos dias atuais, em toda parte. Muitas coisas são comuns. Pedofilia às vezes está sendo taxado como uma doença e não como pecado. Coitadinho, ele é problemático, ele tem doença, ele precisa ser tratado. Em toda parte parece que a imoralidade já é aceita. Em toda parte, queridos, menos na Bíblia. Menos na Bíblia. Não é de se espantar então que as pessoas queiram atualizar a Bíblia, que as pessoas queiram queimar a Bíblia, que as pessoas queiram negar a Bíblia, porque de alguma forma se eu fizer isso eu estou dando menos peso para o meu pecado. Meu pecado se torna mais leve, afinal eu não estou sendo confrontado com a palavra. Por isso que a gente vê tanto movimento e tanta gente agora falando que a Bíblia está desatualizada, que isso serviu lá atrás, não nos nossos tempos. A Bíblia não é mais atual, engano. A Bíblia ainda continua sendo a nossa regra de vida. Na Bíblia que Deus se revela o caráter dele, revela o padrão de comportamento que ele quer para cada um de nós. Amém? Na Bíblia tem todo o ensinamento, tem resposta para toda situação que a gente possa estar enfrentando na vida. Sabe qual que é o problema da imoralidade? É que a imoralidade ela vai minar sua capacidade de atingir maturidade espiritual. Sabe qual que é o problema da imoralidade? É que ela vai fazer você tirar o foco, vai tirar a sua atenção, vai fazer você virar um cara procrastinador. E se você estiver envolvido com a pornografia, vai destruir seu cérebro. E o pior, vai destruir a sua família. Esse é o pecado da imoralidade. A gente tem que tomar cuidado. É muito fácil hoje em dia. É muito fácil. Basta um olhar, basta alimentar um pensamento, basta eu pegar a tela do meu celular. Cuidado, queridos. Quarto pecado citado aqui, no versículo 9, é pôr o Senhor à prova. O que é pôr o Senhor à prova? É pedir que Ele faça algo que é contrária à sua vontade, ao seu caráter, a quem Deus é. Quem não é correto nos negócios, por exemplo, às vezes tem uma empresa, não registra funcionário, não coleta impostos e daqui a pouco está orando para que Deus abençoe o negócio. Porque você está colocando o Senhor à prova. Não é assim que Deus age. Não é esse o caráter de Deus. Aquele que não é bom mordomo com as coisas que Deus lhe entregou e não entrega o dízimo e depois pede para que Deus prospere na vida financeira também está colocando o Senhor à prova e talvez praticando idolatria. Tem aqueles ainda que querem viver no tempo da graça, nos benefícios da graça e da salvação, ao mesmo tempo em que não param de cometer pecado. Dizem, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Interpretação errada, queridos, porque a graça, ela precisa ser transformadora na sua vida. Deus te aceita do jeito que você veio, mas a partir daí Ele quer que você mude. Ele quer que você abandone o pecado, que deixe essas coisas para trás. Então não tem essa de onde abundou o pecado, superabundou a graça. Sim, a graça de Deus, ela se renova cada dia, a misericórdia. Mas Deus espera uma postura da gente, onde a gente vai cada dia mais se santificando e abandonando o pecado. Olha o que diz a palavra lá em Josué 1:8, se vocês puderem abrir. Josué, capítulo 1, versículo 8. Vamos ler juntos aqui. A versão aqui é a NVT, tá? Josué, versículo 1, capítulo 8. Josué 1:8, acharam? Amém? Relembre continuamente os termos deste livro da lei, medite nele dia e noite, para ter certeza de cumprir tudo que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo que fizer. Conhecer, meditar, obedecer a palavra sempre é o melhor caminho, orientação bíblica. Para a gente relembrar continuamente os termos deste livro da lei, como diz aqui Josué 1:8, para a gente lembrar ou relembrar de alguma coisa, significa que a gente tem que ter lido, concorda? Como que a gente vai lembrar de algo que a gente nunca viveu? Como que a gente vai relembrar algo que a gente nunca estudou? Então o primeiro passo é que a gente tem que ler a palavra. Depois meditar nela dia e noite. E terceiro ponto, cumprir tudo o que nela está escrito. E aí sim os seus caminhos prosperarão.
Queridos, a gente tem que ter a palavra e essas afirmações a respeito da palavra e declarar ela em nossas vidas. Se a palavra está escrito que se a gente ler a Bíblia, meditar, seguir, cumprir tudo que nela está escrito, a gente vai prosperar, vai ser bem sucedido em tudo que a gente fizer, por que não fazer isso? Vocês já oraram declarando a palavra? Senhor, está escrito aqui. Como eu falei, o Senhor não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se está escrito aqui, se isso é verdade, eu quero que isso seja aplicado na minha vida. Eu quero que isso se cumpra na minha vida. Senhor, me ajuda a fazer com que a sua palavra seja verdade na minha vida, porque está escrito aqui e eu creio na tua palavra, então eu quero isso aqui para a minha vida. É tremendo, queridos, é tremendo. Você começa a se posicionar diferente diante de Deus, Deus vai acrescentando e as coisas vão fazendo sentido e você vai sendo direcionado para os caminhos que o Senhor quer. Amém? Quinto pecado é murmuração. Murmurar é fazer uma confissão negativa a respeito das coisas, uma negação da bondade, da providência de Deus. Se queixar da vida, criticar os outros, achar erro em tudo, espalhar boatos, todos são formas de murmuração. Sabe o que é preocupante aqui? É que quando você murmura, você está dizendo indiretamente para Deus: ei, você não é bom como eu consigo fazer as coisas do meu jeito, eu sou melhor do que você, essa esposa que você me deu não serve, esse emprego é ruim, a minha casa não serve. É isso que você está dizendo para Deus quando você murmura todo o tempo, quando você está nesse clima de murmuração. Indiretamente você diz para Deus que Ele não é bom e que as coisas, se tomadas, feitas do seu jeito, serão melhores do que as que Deus tem para você. Tem homens que murmuram contra o patrão, contra a empresa e depois não sabem porque eventualmente não tem uma promoção. Murmuração. Cristãos que murmuram contra a igreja, contra os pastores, contra os líderes e depois não conseguem entender por que a família não se mantém firme na igreja, por que o filho não se converte. Murmuração. Que exemplo que você está dando dentro da sua casa, falando mal dos líderes, dos pastores, para os seus filhos que estão escutando isso? Você acha que eles vão querer crescer num ambiente de igreja, sendo que você volta para o culto e murmura a respeito do culto, da palavra, do louvor, do pastor? Vai chegar num momento de entendimento que seu filho vai falar: eu não quero. Meu pai, ele volta da igreja e ele começa a murmurar: por que eu vou para a igreja? O que eu vou fazer lá se é ruim? Se meu pai toda hora reclama. Cuidado, queridos. Murmuram contra a palavra de Deus, depois se queixam da sua falta de fé, ou que a sua fé é improdutiva. São esses 5 pecados que estavam impediram o povo de Israel entrar na terra prometida, que está servindo como advertência para o povo de Corinto, que começaram a caminhada bem, mas estavam terminando mal. Mas, como diz o versículo 11, essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós. Nos dias de hoje, serve como advertência para nós, que esses pecados podem estar nos impedindo de alcançar esse lugar de promessa, de bênção, de prosperidade espiritual que Deus quer para mim e para você. A gente precisa aprender com a história e não cometer mais esses pecados. Por fim, Paulo diz aqui no versículo 12: assim, aquele que julga estar firme, cuide para que não caia. Em outras versões fala: aquele que pensa estar de pé, cuidado para que não caia. Tem muito crente, tem muito cristão que acha que está de pé, mas está vivendo no pecado, por excesso de autoconfiança, por ego, por orgulho. Cuidados, queridos, o coração do homem é enganoso. O coração, ele faz a gente ter autoavaliações erradas a respeito de nós mesmos, conclusões falsas a respeito de nós mesmos. Por isso o povo de Deus, ele tem que andar em comunhão, ele tem que prestar contas, ele tem que ser acompanhado, precisa vir para a igreja, porque é na comunhão que Deus vai revelar dons, talentos, é na comunhão que Deus vai usar a vida do irmão para falar para você: querido, esse não é o caminho correto, vai por esse caminho aqui, esse caminho vai te levar à destruição. Mas como? Se a gente não vive em comunhão, se a gente não presta contas, se a gente caminha sozinho. Deixa eu falar uma coisa, a gente fala isso muito no Legendários: o homem que caminha sozinho é presa fácil. É presa fácil. Se você caminhar sozinho, você vai ser o último, você vai ser devorado. Você precisa estar junto, precisa estar em comunhão com a igreja, precisa estar sendo acompanhado. Amém? Sabe o que é tremendo? É que
Da mesma forma que Deus vai trazendo esses versículos em forma de advertência, no próprio versículo a seguir ele já traz uma palavra de esperança. Olha que legal. As tentações de sua vida não são diferentes daquelas que outros enfrentaram. Deus é fiel, versículo 13. Deus é fiel e Ele não permitirá tentações maiores do que vocês possam suportar. Quando vocês forem tentados, Ele mostrará uma saída para que vocês consigam resistir. Tem outras versões que vai dizer que não nos sobreveio nenhuma tentação que não fosse humana. Vamos parar para pensar um pouco aqui. Se a tentação é humana, significa que, de acordo com os nossos desejos, os nossos comportamentos, os nossos atos, os nossos pensamentos, nós mesmos podemos estar nos colocando no caminho da tentação. Concordam? A palavra vai dizer que Deus não tenta ninguém. Deus não tenta ninguém. É contra a natureza de Deus, é contra o caráter de Deus. Agora, quando nós passamos por tentação, Deus promete que vai nos providenciar um livramento. Deus não promete nos livrar da tentação, mas na tentação. Se a gente lembrar a história de Daniel na cova dos leões, Deus não tirou Daniel da cova dos leões, mas Ele livrou na cova dos leões. Eu lembro de um amigo meu que morava em Curitiba, eu vou citar um nome qualquer aqui, mas eu fiquei com vontade de ligar para ele, para comer uma pizza. Na época a gente gostava de assistir o UFC. Eu falei: Dudu, vem para casa, cara, Deus me incomodou aqui de te ligar, vem para casa, vem aqui comer uma pizza, assistir um UFC aqui comigo. Ele desligou o telefone e veio. Quando ele chegou chorando. Eu falei: o que aconteceu? Ele falou: Fabião, eu estava para cometer pecado da imoralidade, só que ao mesmo tempo eu estava orando, lutando com a minha mente. Falei: Senhor, está aqui, tua palavra falou que quando eu fosse tentado, o Senhor me daria um escape. Eu não quero cometer esse pecado, Senhor, me ajuda. Ele falou que 2 minutos depois eu liguei para ele, e ele foi em casa. Esse é o poder da palavra. Quando a gente crê, quando a gente declara, quando a gente acredita que ela tem poder. Nossa palavra também tem poder. Deus providenciou escape, continua providenciando escape às tentações até o dia de hoje. A prova é inevitável, ela vai vir para todo mundo, mas tem livramento divino, amém? Glória a Deus. Por meio de Cristo somos mais do que vencedores e podemos resistir às tentações, amém? O último aspecto que eu queria destacar aqui, o último ponto, é: não sabermos aproveitar da liberdade em Cristo pode nos levar ao envolvimento com demônios. Por isso, precisamos intencionalmente fugir da idolatria. Paulo está dizendo aqui entre os versículos 14 a 21 que o cristão é livre para fazer o que ele quiser, mas ele não é livre para fazer aquilo que Deus condena. Falando a linguagem popular, não confundir liberdade com libertinagem. O cristão é livre, Deus te deu liberdade, te deu livre-arbítrio para você fazer o que você quiser, mas não para fazer aquilo que Deus condena. Como, por exemplo, se assentar numa mesa de ídolos, comer um alimento sacrificado a ídolos, participar de uma festa dedicada a ídolos. Quando você faz isso, você, sabendo ou não, conscientemente ou não, você está se associando a demônios. Versículo 16 e 17 vai dizer o seguinte: que da mesma forma que nos associamos a Cristo, participando da sua ceia e tendo comunhão com o Pai, podemos nos associar a ídolos e demônios participando de seus ritos e costumes. A gente precisa, como cristão, sermos zelosos com as nossas atitudes, porque senão, como eu falei, de forma inconsciente a gente pode estar se associando a demônios. Olha o versículo 21. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Quando você faz isso, você está provocando a ira de Deus, pois não está levando a santidade de Deus a sério. Será que você é mais forte do que Deus? Versículo 22. Quando você faz isso, você está provocando a ira de Deus. Cuidado. A gente precisa ser zeloso. A partir do versículo 23 agora até o 30, finalmente Paulo vai nos ensinar como que a gente balanceia a liberdade cristã que nós temos com a responsabilidade cristã. E ele alerta aqui para o fato para a gente tomar cuidado para que a nossa liberdade
não seja pedra de tropeço na vida de outros irmãos, sejam eles crentes ou não. Cuidado, para que suas atitudes, seus atos, o que você faz não seja pedra de tropeço na vida dos seus irmãos. Você pode estar induzindo o seu irmão, que ainda não tem uma plena consciência do Evangelho estabelecida, a estar pecando por meio dos seus atos, por meio das suas atitudes, por causa de um comportamento errado seu. Eu gosto de uma pergunta, eu sempre faço essa, eu queria fazer para vocês, não precisa responder. Mas se você perdesse a capacidade de falar, as pessoas ainda saberiam que você é um cristão? Vou repetir. Se você perdesse a capacidade de falar, de escrever em de rede social, de alguma forma de se comunicar, só com os seus atos, com as suas atitudes, as pessoas ao seu redor ainda saberiam que você é cristão? Ou não? Para refletir. Lá em 1 Coríntios 8, 9, 2 capítulos atrás, Paulo vai dizer: contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. E o versículo 24 diz para a gente não buscar o nosso próprio bem, mas sim o dos outros. A idolatria sempre carrega a imoralidade no seu bojo. Uma pergunta: vocês acham que comer carne ou qualquer outro tipo de coisa pode ser considerado idolatria? Ou algo imoral ou amoral? Vou responder: depende do contexto. Deixa eu dar alguns exemplos aqui. Comer carne em templos de ídolos é idolatria e conduz à imoralidade. Ir comprar carne no açougue, e o açougueiro vira para você e fala: todo esse arsenal de carnes aqui foi consagrado a ídolos. Se você comprar e comer, obviamente você está cometendo idolatria, que vai te levar à imoralidade. Você vai almoçar na casa de um amigo, de um conhecido, ele fala: ó, esse almoço que eu fiz hoje está consagrado a ídolos. E aí? Você deve comer? Se você comer, você está cometendo idolatria e te levando à imoralidade. Obviamente você precisa de sabedoria para responder, você não precisa bater de frente para o irmão. Você pode comer alguma outra coisa que não seja. Você pode falar que naquele momento você não está comendo, mas se você comer, você pode estar cometendo idolatria. Cuidado, queridos, idolatria sempre vai te levar à imoralidade. Ah, mas por que eu não posso comer se eu já dei graças pela comida? Já fizeram essa pergunta? Ela é sacrificada a ídolo, mas eu orei, tudo aquilo que é santificado pode ser recebido com ações de graça, certo? Certo? Sim ou não? Só que na própria palavra Paulo vai dizer, a partir do versículo 31, princípio: assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. Em outras versões: quer comais, quer bebais, façam tudo para a glória de Deus. Quando você come uma carne consagrada a demônio, você está dando glória a Deus? Quando você participa de festas pagãs, aparentemente inofensivas, você está dando glória a Deus? Deus é exaltado por meio desse comportamento? Em qual altar a gente tem oferecido os nossos sacrifícios? Em qual altar nós temos oferecido os nossos sacrifícios? Se sacrificamos nossa liberdade, como descrito no versículo 24, sacrificamos a quem? Ou por causa de quê? Ah, mas se eu fizer isso, eu vou estar desagradando meu irmão, meu amigo. Querido, está preocupado em agradar a Deus ou agradar as pessoas? Se você estiver preocupado em agradar as pessoas, provavelmente você vai pecar, vai cometer idolatria, vai cometer imoralidade. A sua preocupação tem que estar em todo o tempo, em todo o tempo. Quer comais, quer bebais, façam tudo para a glória de Deus. Que a gente possa ter essa consciência. Resumindo, se as minhas atividades, meu comportamento, as minhas falas, as ações que eu estou tomando, o meu vestuário, as palavras que eu tenho dito, estão sendo motivo de tropeço para o meu irmão, eu estou em desacordo com os ensinos das Escrituras. Eu não estou usando a minha liberdade cristã com responsabilidade. Deliberadamente eu estou causando a ira de Deus. E isso aponta para o fato de eu também estar valorizando por demais coisas diferentes da palavra de Deus e da pessoa de Deus, portanto, praticando idolatria. Quero começar a concluir esse texto com 2 princípios que a gente precisa aprender e aplicar
O primeiro, não se torne pedra de tropeço para ninguém, nem para o seu irmão, nem para o descrente. Não se torne pedra de tropeço. Versículo 32. Segundo princípio, glorifique a Deus por meio da sua liberdade. Se pergunte se aquilo que você está fazendo está dando glória a Deus. Se aquele comportamento vai fazer Deus ser conhecido, ou vai fazer as pessoas desviarem do caminho de Deus. Se questione isso em todo o tempo, antes de agir. Dá aquela respirada, fala, peraí, como que eu devo agir ou reagir? Eu lembro de um pastor, amigo meu, que também é psicólogo, ele falava que a maioria dos problemas eles são causados não pela forma como você age, mas também pela forma como você reage. A forma como você reage também pode estar sendo pedra de tropeço na vida dos irmãos. Deus nunca é glorificado por meio da nossa liberdade se estamos fazendo os irmãos caírem, ou qualquer pessoa cair, se afastando dos caminhos do Senhor. Deus nunca vai ser glorificado dessa forma. E nós temos uma responsabilidade como cristãos, de alcançar as pessoas, alcançar os perdidos, de orientar o caminho que eles devem andar. Meu comportamento tem que dizer a respeito de Deus. Amém? Versículos 32 e 33 vão ilustrar o que a gente está dizendo. Vai começar dizendo o seguinte: não ofendam nem os judeus, nem os gentios, nem a igreja de Deus, assim como também eu procuro agradar a todos. Em tudo o que eu faço, não faço apenas o que é melhor para mim, faço o que é melhor para os outros, a fim de que muitos sejam salvos. Não seja um impedimento, queridos, para a conversão de outros, por mau uso da sua liberdade cristã. Procure ajudar os outros mais fracos na fé a chegarem a Cristo. Só que para isso vai ter que abrir mão de algumas coisas, dos seus desejos, vai ter que eventualmente abrir mão do seu tempo, vai ter que fazer algum sacrifício, vai ter que se esforçar para que isso aconteça. Por último, Paulo vai concluir lá em 1 Coríntios 11:1: sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Será que a gente pode, como Paulo, afirmar isso? Mateus, seja meu imitador como eu sou de Cristo. Léo, seja meu imitador como eu sou de Cristo. Será que a gente pode afirmar isso? Ou quando você vai falar isso, a palavra até trava na sua boca com receio? De repente Deus te traz a consciência de que tem muita coisa a ser melhorada ainda, e que você não está dando um exemplo. Você não está sendo exemplo para que os outros, através de você, se acheguem a Cristo, que sejam imitadores de Cristo. Como nós temos usado nossa liberdade cristã? De novo, a gente é livre para fazer tudo aquilo que a gente quiser, somente não é livre para fazer as coisas que Deus condena. Como a gente tem usado nossa liberdade cristã? Como que a gente vai ter essa consciência se a gente não se achegar à palavra, se a gente não tem tempo a sós com Deus? Se a gente lê a palavra e sai correndo do nosso trabalho, não dá tempo do Espírito Santo trabalhar no nosso ser, se a gente não tem tempo para ouvir o Senhor falar também, a gente precisa desse contato, a gente precisa desse conhecimento para exercermos a nossa liberdade cristã de maneira que agrade a Deus. Vou perguntar de novo: será que, assim como Paulo, a gente pode falar: seja, Patrick, seja meu imitador, assim como eu tenho sido de Cristo? Se não, Senhor, o que está faltando? Aonde eu estou errando? O que tem me impedido de fazer as outras pessoas se achegarem a Ti? Quero concluir, querido, pedindo que, onde você está, feche seu olho por um minuto, curve sua fronte. Quero te perguntar: se vocês ainda estão cometendo esses 5 pecados que levaram à destruição do povo de Israel e têm te impedido de alcançar esse lugar de graça, de propósito, de maturidade espiritual que Deus tem para cada um de nós. A terra de Canaã, lugar de promessa de Deus. Cada um tem um propósito diante de Deus. Esse é o primeiro ponto. Depois, se a gente está sendo de fato imitador de Cristo a ponto de influenciarmos outras pessoas a seguirem pelo mesmo caminho. Faça essa oração onde você está, você e o Espírito Santo. Pede para Ele sondar seu coração.
Pede para Ele te mostrar os pecados intencionais ou não intencionais que você ainda está cometendo. Pede para Ele te mostrar por que você está congelado, está parado, por que você não consegue avançar. Deus vai falar com você. Se você sente que você está estagnado, que as coisas não caminham na sua vida, que existe algo te impedindo e esse algo é pecado, quero fazer uma oração com você. Quero que você tome a coragem, venha aqui na frente. Eu queria orar por você, para que você se enchesse, para que você alcance esse lugar de bênção espiritual que Deus tem para você, para que você consiga exercer a sua liberdade cristã, alcançar a maturidade cristã, para que essas coisas que estão te impedindo, a partir de hoje você receba um renovo, e que você comece a praticar a palavra, e que Deus possa te transformar para que não cometa mais esses pecados. Se você é um desses, se Deus está falando com você, vem aqui na frente. Quero encerrar com uma oração. Vamos orar, porque Deus é tremendo, Deus é poderoso. Deus pode fazer muito mais do que a gente pensa, muito mais do que a gente imagina. Amém? Pai, em nome de Jesus, Tua palavra foi pregada e nos confrontou, Pai, sobre como nós devemos agir como cristãos, como nós devemos usar da liberdade que o Senhor nos deu, Pai, de modo a alcançar outras vidas. Mas não só isso, Senhor, eu quero apresentar diante de Ti esses 5 pecados que continuam impedindo o povo de hoje a alcançar esse lugar de promessa, esse lugar de maturidade espiritual. Pai, em nome de Jesus, o Senhor é poderoso para fazer mais do que a gente pede, mais do que a gente imagina. E é o Teu Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e da verdade. Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo traga um renovo para o Teu povo no dia de hoje, para que as coisas que a gente estava fazendo, que desagradam o Senhor, não sejam mais cometidas. Que o Teu Espírito Santo possa constranger cada um que está aqui, arraigado ao pecado, Pai. Possa trazer consciência na mente e possa, a partir daí, gerar frutos de transformação. Pai, em nome de Jesus, aqueles que estão caminhando sozinhos, seja por medo, por vergonha, por ego, por orgulho, também desperte essa consciência que como povo de Deus, a gente precisa caminhar em unidade, caminhar em comunhão. Pai, que essas pessoas possam procurar alguém para confessar os seus pecados e abandoná-los. Nós cremos, Pai, que com o poder do Teu Espírito Santo, nós podemos sim andar em santidade, nós podemos sim chegar a um novo nível de maturidade espiritual, nós podemos sim, a partir daí, como Paulo falou, declarar: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Pai, que a Tua palavra entre no nosso coração e gere mudança, gere arrependimento e gere um avivamento, Pai, de tal forma que a gente possa se posicionar contra o pecado, de tal forma que a gente possa agir, pensar em nossas atitudes, Pai, glorificarem o Senhor em tudo que a gente fizer, quer comais, quer bebais, que façam tudo para a glória de Deus. Louvado seja o Teu nome, Pai. Assim nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.